Quando eu tenho vários itens e vários indivíduos, só um instante, vários itens e vários indivíduos, eu tenho duas fontes diferentes de informação, de variação nos meus dados. Eu tenho indivíduos acertando e errando em diferentes quantidades e acertando mais ou menos diferentes itens. E isso me permite separar essas duas coisas. Diga lá. Aqui eu não entendi a fórmula. Como é que dk é igual a e elevado a dk? Eu estou definindo... Oh, perdão. Perdão. Obrigado. Eu estou definindo ficar desse jeito aqui. Estou fazendo duas transformações aqui para... Então eu estou mudando a régua. Em vez de ser uma régua linear, eu estou mudando a régua. Ela preserva as ordenações, mas é uma régua tão boa quanto a outra. Tá? Então, porque eu tenho variação tanto entre itens quanto entre indivíduos que eu consigo separar esses dois conjuntos de parâmetros. Eu consigo ter indicadores distintos para a dificuldade de cada item e para a habilidade de cada sujeito. Bom, mas aí, o que acontece? Quando eu vou olhar o ajuste aos dados desse meu modelo, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Quando eu vou olhar o ajuste aos dados desses meus modelos, eu tenho a seguinte complicação. Empiricamente eu percebo a seguinte coisa. Então, para o item K, ele tem essa propriedade aqui, né? Isso aqui chama-se curva característica do item. Né? Esse item tem essa dificuldade estimada, aqui está o contínuo de habilidades. Qualquer indivíduo que teve um teta-chapéu maior do que ficar, tem mais de 50% de chance de acertar essa pergunta. Mas eu começo a perceber, quando eu vou plotar as curvas características, dois itens com a mesma dificuldade, um pode ter esse formato e o outro esse formato aqui. Né? E aí, eu me deparo com a seguinte questão. Esse modelo é muito restrito porque ele impõe, tá certo? Ex ante, que todos os itens devessem ter a mesma capacidade discriminatória. O item verde, se vocês notarem, um item que teoricamente tivesse essa distribuição por trás dele, ele é muito mais discriminatório do que o item azul, que por sua vez é muito mais discriminatório do que um outro que fosse desse jeito aqui. O item verde, se o sujeito tem uma habilidade um pouquinho maior do que o grau de dificuldade do item, ele acerta quase com certeza. Então, se eu souber qual é o grau de dificuldade do item e souber se ele acertou ou errou esse item, eu quase que descubro já o teta dele. O azul não, o azul ele é um pouco menos discriminatório. Existe alguma chance do sujeito que tem habilidade maior que essa dificuldade de errar. O verde tem uma chance enorme de um sujeito mais hábil errar e de um sujeito menos hábil acertar. E eu gostaria de ter um modelo alternativo que fosse capaz de dar conta, né, de que, em princípio, os itens poderiam ter poderes discriminatórios distintos. Aqui eu estou impondo que todos eles têm a mesma capacidade discriminatória. Então surgiu com isso o modelo de TRI de dois parâmetros que transforma esse nosso logit. E, de novo, eu só consigo separar esses parâmetros porque eu tenho essas duas fontes de variação. E com esse sigma aqui na frente, eu permito, né, no fundo isso aqui é meio parecido com identificar a escala
desse meu logit, que é uma coisa que no logit convencional eu não consigo. Consigo estimar esse parâmetro do poder discriminatório do item. E mais recentemente, alguns de vocês aqui já fizeram GRE, TOEFL? Já? Não? Enem? Tá bom. Alguns de vocês já fizeram Enem. Você tem uma outra coisa que difere os itens, que é a chance de você acertar a resposta chutando. Né? Isso é uma propriedade do item também. Eu tenho alguns itens, né, que por eliminação, eu posso não saber a resposta daquele item, mas eu vou eliminando as erradas, não sei o que, e eu tenho mais chance de acertar. E isso levou ao surgimento do terceiro modelo de TRI, tá certo? Então são os três mais usados. Esse terceiro é o do ITS. Na verdade o Enem não é baseado no modelo de 3 parâmetros, não. Mas, pelo menos eu acho que não. O PISA eu tenho certeza que é Raschiano. Esse aqui eu não sei quem foi o autor. E o ITS sugeriu um modelo que tem a chance de eu acertar chutando, mas o que é... Não, CK, né? Isso é a propriedade do item. Então, esse aqui é o... Quer dizer, o GRE e o TOEFL eu tenho certeza que tem essa inspiração, né? Foram desenvolvidos no ITS, Educational Training Service, lá dos Estados Unidos, que é a organização que, se eu não me engano, hoje concentra o maior número de estatísticos, né? O ITS começou vinculado a Princeton e depois se tornou uma entidade autônoma. Hoje faz o TOEFL, o GRE, faz uma série de outras coisas. O PISA segue esse modelo de um parâmetro só. E evidentemente que para montar o PISA é muito mais difícil, porque depois que as pessoas perceberam que os itens podiam ter curvas características distintas, para montar uma prova Raschiana bem montada, eu preciso tentar estimar um modelo maior e pegar só os itens que realmente têm a mesma variância para montar uma prova com itens que discriminam de maneira idêntica. Então isso aqui seriam as duas grandes escolas de psicometria, tá certo? Essa daqui, como vocês podem ver, a inspiração dela é fortemente teste high stakes, tem certo e errado. A maneira de eu, tá certo? A minha fonte de inspiração é que com certo e errado eu começo a descobrir a habilidade das pessoas. Como é que eu transponho isso para esse cenário, para um cenário onde low stakes, onde as minhas perguntas são: quanto você acredita que você consegue falar em público? Tá certo? Não é muito claro. Por outro lado, o que foi o enorme ganho da TRI? Foi estimar parâmetros que descrevem o comportamento do item. E porque eu consigo agora estimar as características do item, eu consigo construir duas provas totalmente diferentes e compará-las. Né? Eu consigo, o sujeito faz o TOEFL hoje, o outro faz daqui a um mês, a prova é totalmente diferente, mas eu consigo saber o θ de um e comparar com o θ do outro. Porque eu sei descrever quão difícil é cada item e consertar e recalcular e achar o θ dos indivíduos livre da contaminação de quão fácil ou difícil foi a prova. Tá certo? Essa, no fundo, é a grande contribuição dessa literatura. Mais do que isso, TRI permite, de uma maneira quase que trivial, calcular valor adicionado. Né? Quanto que eu aumentei minha proficiência em matemática ao longo de um ano? Né? Faço duas provas diferentes, ajustadas para quanto que um aluno de quinta série deveria saber, um aluno de sexta série, mas eu consigo saber como era o meu θ e como é meu θ hoje. Com isso daqui, se eu aplicar várias vezes a mesma prova, você tem um efeito do viés de memória. Né? Eu já fiz essa pergunta antes, já sei que é a resposta certa, posso esquecer, mas eu vou superestimar o meu valor adicionado se eu fizer isso. Diga lá. Você cai a chance de você errar dado que você chutou, é isso? Se acertar dado que você chutou. Não, mas 1 menos CK vezes o valor do item. Se eu acertei o valor do item, eu não deveria estar acertando? Tipo, 1 menos CK... Não, imagina que você tem duas variáveis aleatórias. Uma é a tua intuição. A chance de... ou a tua intuição não. A intuição relacionada... Não é bem a tua porque é uma característica do item, mas quão sugestivo é, por causa da construção da pergunta, a resposta certa.
Tá certo? A outra é, isolando essa primeira, condicional nela, quanto que de fato é a tua habilidade, a dificuldade do item, tua chance de acertar. E aqui o que eu estou compondo são essas duas variáveis, tá certo? Se a primeira é binária, é 0 ou 1, a chance de eu acertar chutando ou não acertar chutando. Então, a chance de eu acertar o item é a chance de eu acertar chutando, mais a chance de eu não acertar chutando, mas acertar porque eu sei. Então, aqui é um evento que duas coisas estão acontecendo. Eu não acertei chutando e sabia a resposta de fato. E aqui é um evento que eu acertei chutando. Aqui eu já acertei essa resposta. Ficou mais claro? A função do logit, ele basicamente só entra quando você sabe que você sabe a resposta. Se você chutou, você não sabe a função do logit. Então imagina que I é igual a uma variável binária de acerta chutando, é 1 se acerta chutando, chute bom, chute resolve o problema, 0 se chute não resolve o problema. E o que eu estou querendo é calcular essa probabilidade aqui. Agora já não é mais continuar nisso, em CK, que seria essa variável aqui. Aqui acho que posso botar C. Posso? Posso. Certo? Não, é só porque... Assim, não, fala. Quando você chuta um item mais difícil, é mais difícil você acertar. Então você não deveria ponderar também pela dificuldade do item e pela sua habilidade. Existe alguma habilidade em chutar certo, não? Não. Acertar chutando um item mais difícil é igual, não? Não é necessariamente igual, não. Não. Vai eliminar. Não. Veja. Sim. Da maneira como está construído aqui, é suficientemente flexível para essas coisas poderem ser do jeito que elas puderem ser na realidade. Tá certo? O que esse parâmetro C está tentando capturar é, pela maneira como o item é fraseado, pela estrutura do item, quanto que com um chute eu conseguiria acertá-lo. É até possível que seja verdade que esse CK seja mais alto. Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte: professor, é verdade que se eu plotasse para vários itens CK e ficar, isso aqui era... Não sei, pode ser que sim. Mas isso aqui não é importante para o nosso argumento. Certo? Eu consigo... Por quê? Porque eu consigo ter estimativa para esses dois parâmetros, para cada um deles. Se eu não conseguisse, se eu não tivesse uma técnica para identificar CK, que é o argumento justamente para incluir CK na história, eu ia estar contaminando a minha estimativa, por exemplo, nesse meu modelo de dois parâmetros, por coisas... Você está colocando exatamente uma das razões de por que as pessoas criaram um modelo como esse. Porque sem isso, na ausência disso daqui, se for verdade que aquela relação existe, eu estou inflando esse parâmetro, ou desinflando esse parâmetro. Na verdade, o que você está dizendo é exatamente o contrário, né? Que quanto maior a dificuldade, menor é a chance de eu acertar. Né? Então você está dizendo o seguinte: olha, se isso for verdade, eu estou subestimando o meu ficar estimado se eu não incluir CK no modelo. Por quê? Porque o item mais difícil, além dele ser mais difícil, é mais difícil acertar chutando. Então, se eu não colocar explicitamente na minha equação, eu posso estar subestimando esse parâmetro ficar aqui, ou superestimando lá de cá aqui. Tá certo? Não, meu questionamento é só assim: o CK não multiplica o segundo fator. Tipo assim, o 1 sobre 1 mais E elevado a sigma K não multiplica o primeiro coeficiente. O CK ali. Porque o que eu estou achando confuso é só multiplicar o segundo. Não, porque isso é a chance de acertar. Se aqui ele acerta, quer dizer, 1 é o teto desse negócio aqui. É que eu só estou compondo duas variáveis aleatórias. Quer dizer, como é que eu acerto um item? Eu acerto se eu chutar e o chute for bom, o chute resolver, ou se o chute não resolver e eu souber fazer isso. Qual é a probabilidade? A probabilidade do chute resolver de cara é essa. A probabilidade de eu acertar esse item sem ser através de chute qual é a probabilidade do chute não resolver mais a minha competência para ele resolver. Então, só estou compondo essas duas variáveis aleatórias aqui para descobrir. Né?
Quer dizer, se eu fizesse uma analogia aqui, deixa eu ver se eu te convenço colocando o seguinte problema aqui. Qual que é a chance de eu ser pobre? Da minha renda do trabalho ser baixa? Tá certo? Minha renda do trabalho pode ser baixa porque eu estou desempregado ou porque eu estou empregado, mas meu salário é baixo. Se eu sorteasse uma pessoa da população e tivesse que computar a chance da renda dela estar abaixo da linha de pobreza, ela é. Qual que é a chance da minha renda ser menor do que a minha linha de pobreza? Ela é a chance de eu estar desempregado mais a chance de eu estar empregado vezes a chance de R ser menor que L, dado que eu estou empregado. É isso que eu estou fazendo. Se eu estiver desempregado, minha renda é zero de cara. Eu não preciso multiplicar esse componente aqui, porque eu já sei que ela é zero. Se eu acertar chutando, eu já acertei de cara. Eu não preciso... Agora, se eu estiver empregado, não necessariamente minha renda supera a minha linha de pobreza. Eu não acho que, no caso, acertar o item não seja totalmente excludente. Tipo, nesse caso, a gente tem D igual a 1 e D igual a 0. Eles são totalmente excludentes. Eu estou empregado implica necessariamente que eu não estou desempregado. Só que ali, acertar um item que é mais difícil, porque a gente está controlando tanto pela dificuldade do item, quanto pela minha habilidade. Na minha cabeça, tipo, o chute não é completamente aleatório. Você não vai olhar para o item e falar assim, vou escolher qualquer letra. Eu vou eliminar alguns itens, entendeu? Assim, é um chute mais ou menos guiado. Pode ser, obviamente pode ter questões que eu chute na cega, não faço ideia do que eu estou fazendo. Mas eu acredito que nem todos os chutes sejam assim. Não, eu sei, Diego. É uma maneira bastante simples de te dizer o seguinte. Se a maneira como eu fraseei o item, quer dizer, Unpack de antigamente era desse jeito, cara. Unpack de antigamente, inclusive era ensinado nos cursinhos, cara. Se as respostas possíveis forem 0, 1, 2, 3, se eu não tiver a menor ideia, põe tudo falso, porque uma seta no número errado você ganha 2 pontos. Tá certo? O item é tão mal feito, está no C, tá certo? Que pela maneira como ele é feito, usando regras que não tem nada a ver com o item, ele podia ser dificílimo. Pode ser que para eu chegar naquela resposta, ele pode estar correto, pode não ter nada a ver. Pela simples maneira como ele é construído, eu já tenho esse CK super alto. Eu já sei que se eu chutar, esse é o espírito do que eu estou fazendo aqui, né? Ou do que eles propuseram. O CK embute esses fatores. Agora, isso, ele é uma característica do item que tem mais a ver com a maneira como ele é fraseado, coisa e tal. Ele não é uma coisa... Mas, de novo, são tentativas de simplificando a realidade, coisa e tal. Esse negócio pode ficar muito mais complexo. Maneiras como esse negócio fica mais complexo, então, já que você tocou no assunto, e que a gente hoje se depara, eu também gostaria, no socioemocional, de medir se ele está crescendo, diminuindo longitudinalmente entre um grupo de tratamento e controle, se eu tenho uma linha de base, não sei o que. Como é que se é efeito de curto prazo diferente do efeito de longo prazo? Vários dos ganhos aqui a gente gostaria de ter, mas a gente não sabe se isso aqui se aplica a um teste que é low stakes. Tá certo? Isso aqui é modelado para ter um grau de dificuldade. Agora, como bem você consegue falar em público? Não tem um certo e errado. Como é que eu uso essa estrutura para isso? A gente tem transposto da maneira imediata, simplesmente. Essa característica, para um sujeito que é extrovertido, ela é mais difícil. A outra é menos difícil. Falar em público, está certo? Se o cara consegue mesmo, isso discrimina muito que ele é muito extrovertido, porque esse negócio é super difícil. Abordar alguém numa festa é uma coisa menos difícil. Certo? É a maneira como tem sido feito, mas não sei se essa transposição direta é a melhor forma de fazer isso. Segunda grande dificuldade que a gente esbarra aqui. Tá? Então, tem vários atrativos aqui, né? Mas outras dificuldades. O nosso não é 0 e 1. É 1, 2, 3, 4, 5. Eu concordo muito, concordo pouco, discordo muito. Como é que a gente faz? Existe TRI policotômica também. Já está feito. Quanto mais esse negócio caminha nessa direção, mais dependente de forma funcional, de estrutura fica, tá certo? Então, menos robusto, você começa a ter esse tipo de coisa. O que mais que tem dificuldade nessa seara aqui?
A TRI, eu preciso acreditar up front que aquele bando de perguntas é unidimensional. Eu preciso viver num mundo parecido com esse aqui. Eu até posso imaginar uma situação em que aquela minha prova de matemática, se ele souber muito português, ele entende melhor o enunciado, aquilo afeta também a chance. Mas é mais fácil de alguém comprar a ideia de que ela só tem matemática ali dentro. Tá certo? Uma prova, um teste, um instrumento socioemocional, aqueles comportamentos, a gente aprendeu que grande parte deles se parece mais com uma historinha como essa. Eu tenho vários tetas ali influenciando aquele comportamento. E uma TRI multidimensional também, mas é fronteira, é um negócio bastante sofisticado hoje em dia, menos sofisticado em termos da matemática que está por trás, mas muito sofisticado em termos da computação que está por trás, certo? Esses modelos para convergir, diga lá. Mas existe um ganho na hora de você, tipo assim, você vai, monta uma prova, faz um TRI multidimensional, coloca as coisas lá dentro, existe um ganho em termos de, sei lá, na estimação, na hora que você olha e fala, isso claro. Não está conseguindo explicar claro. melhor do que o outro modelo que a gente... Não é só isso, não é só o ajuste aos dados que está em jogo não, mas olha só, se eu te desse a mesma pergunta, a mesma prova de matemática, imagina que eu quero saber se a minha intervenção educacional funcionou ou não funcionou, tá certo? Aí eu fui lá e construí uma prova de matemática. Quanto é 2 mais 2? Quanto é 3 vezes 4? Se ao longo... E aí eu quero ver o impacto de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Se essa é a única prova que eu tenho na mão, eu começo a aplicar ela o tempo todo, vai parecer que o meu programa, assim, o impacto vai desaparecendo simplesmente porque, pô, da segunda vez que o grupo de controle fizer a prova, ele já sabe as respostas. Então, uma das coisas que o Enem faz, que o GRE faz, que o SAEB faz, é ter um banco de itens, justamente porque muitas vezes o que eu quero é justamente não ter a mesma prova. Quando eu quero comparar quem tirou a nota mais alta para ver quem vai entrar na faculdade, eu até gostaria de ter a mesma prova, e por uma razão de que, pô, você se formou em junho, você em dezembro, o outro no outro ano, eu queria dar chance também dele poder usar esse resultado para entrar. Você tem um argumento de que eu quero ter algo parecido com TRI, porque idealmente eu queria que vocês todos tivessem feito a mesma prova, mas isso aí tira muita oportunidade dos agentes. Para avaliação de impacto, ao contrário. Especialmente no estudo longitudinal, eu quero aplicar provas diferentes para não ter o viés de memória. E eu queria poder comparar um com o outro e falar assim, aumentou. Agora, se eu não tiver TRI por trás, que é o caso aqui, eu não sei se ela aumentou porque a prova está mais fácil ou porque o cara aprendeu. Entendeu? Então, o ganho que tem aqui não é desprezível, não. No caso socioemocional, hoje a gente tem um banco de itens com mais de 600 itens, todos eles calibrados. A gente gostaria de aplicar provas diferentes, porque se eu só aplicar, quando você acha que você não vale nada, não sei que coisa do tipo, o tempo todo, às vezes, se o cara tiver alguma inclinação a tentar buscar a resposta certa, alguma coisa sugestiva, pô, ele quer que eu escute que eu... antes eu não sabia o que estava acontecendo, agora eu vi que eu fui sorteado aqui, ele quer que eu diga que o negócio está funcionando, deixa eu... Sei lá, a gente gostaria disso. Mas tem esses desafios todos por trás dessa aplicação direta. Tá? Bom, então, voltando aqui.